Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica. Hoje nós temos uma programação especial para você estudar aí no conforto do seu lar, da sua residência, do seu escritório, da sua mesa de jantar, a sua bancada de estudo, no seu local aí de estudo, melhor local aí de estudo que você tem. E hoje a gente vai falar numa série especial de vídeo que estamos produzindo aí para você. A série que fala sobre os atributos fundamentais do cristão. O vídeo passado nós falamos aí sobre a grandeza do amor, o amor, um vídeo maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a fé, que é o segundo vídeo da série aí, Atributos Fundamentais do Cristão. Um estudo completo aí, segundo estudo. O texto base desse estudo vai ser aí o livro de Hebreus 11, versículo 1, e o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. E a gente vai deixar a nossa oração de agradecimento, a nossa oração de conclusão do nosso estudo lá no final. E eu desejo a todos vocês que a partir de agora vão estudar junto conosco a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. A todos os senhores, iremos a partir de agora ficar todos juntos estudando esse maravilhoso conteúdo edificante que fala sobre a fé, que vai trazer mais fé, vai trazer mais avivamento, vai trazer mais renovo para a sua vida. Você, após a conclusão, você vai fazer uma análise da sua fé, você vai sentir que a sua fé foi renovada, o nível de fé subiu na sua vida. E esse processo de pregação, essa série especial, tanto atributos fundamentais, e a outra série que nós fizemos anterior, os frutos do Espírito, todos esses vídeos que são elaborados, tanto os frutos do Espírito como esses atributos fundamentais, essa série especial que nós estamos fazendo, são de suma importância, de alta relevância para convenção, o processo de convenção das pessoas. Hoje em dia as pessoas falam assim, o porquê que tem uma quantidade muito grande de pessoas, não só a nível Brasil, mas no mundo, que deixaram de frequentar nos últimos anos, aí, nos últimos tempos, as igrejas. Estavam bem firmes, de uma hora para outra saíram das denominações, na amplitude congregacional. E não sei se existe estatística a nível mundial, mas que é um número muito alto. Agora, por quê? Aí a gente pergunta o porquê que essas pessoas não permaneceram. É justamente a esses tipos de pregações referente aos atributos fundamentais do cristão, que fala sobre fé, que fala sobre humildade, que fala sobre amor, e os atributos fundamentais do cristão e os frutos do Espírito também são de tamanha importância. Para quê? Para convenção, o processo de convenção de uma pessoa, das pessoas, no contexto religioso, no contexto, na amplitude das congregações. Por quê? Porque esses vídeos, essas matérias referentes a esses atributos fundamentais e tanto os frutos do Espírito,
eles trazem uma base de leitura, uma base de pregação, um texto maravilhoso que eles ajudam no processo de convenção, através da pregação para as pessoas. Resumindo tudo, esses estudos, eles solidificam as pessoas, faz com que as pessoas criem ramificações na amplitude congregacional. E quer dizer o quê? Que as pessoas elas vão passar a luta depois de ouvir essas pregações, de estudar essas pregações. Elas vão ouvir essas pregações e vão guardar no fundo do seu coração. Elas vão entrar no processo de convenção. Aí quando chega esse processo de convenção, as pessoas passam diversas lutas, mas elas não saem do processo referente à congregacional da sua igreja. Elas passam o que passar e elas ficam eternamente, ficam até ser arrebatada para a glória, até Jesus chamar ela. E hoje em dia a gente vê na amplitude referente à pregação através mundial, a gente vê uma carência grande desses processos de pregação referente à fé, ativar a fé das pessoas, levar mais fé para as pessoas. Hoje em dia, na amplitude congregacional, principalmente a parte de liderança, os líderes perguntam por que as pessoas, minha igreja é tão bacana, tão confortável e minha igreja não enche. Aí justamente por causa disso que as pessoas elas estão procurando pregações que confortem o seu coração, que tragam um alicerce para a sua vida, para a sua edificação, para a sua convenção. Hoje em dia no mundo, na amplitude congregacional, nas congregações se fala muito sobre teologia da prosperidade. Deus vai abençoar, Deus vai trazer vitórias referente à questão financeira, e deixa para trás esse processo de convenção através das pregações de fé, de falar sobre fé. Aí muitas das vezes se acha que esse processo de convenção referente à doutrina, à teologia da prosperidade, no momento você até acha que a sua igreja está uma maravilha, está cheia, mas ela não está convertida. O processo de convenção ela não está. Ela enche e ela esvazia. Aí quando esvazia, que a pessoa vai colocar a mão na cabeça. Por que está esvaziando? É justamente por causa desse processo de pregação, onde você usa palavras de fé, o processo referente aos frutos do Espírito, esses atributos fundamentais do cristão. É porque esses processos de pregações aí, onde fala sobre os frutos do Espírito, atributos fundamentais, a pessoa começa a se converter, entra para o processo de convenção nas denominações, e aí a pessoa fica para o resto da vida. E com relação ao processo referente ao processo de teologia, de pregação de teologia, esse processo de pregação de teologia muitas das vezes é porque a pessoa não tem conhecimento, mas o processo de pregação de teologia, quando você expõe as pregações referente à convenção das pessoas da fé, se você ensinar a palavra de Deus, bem na amplitude, vamos dizer assim, na amplitude geral, ensinar todos os detalhes da palavra de Deus, as pessoas elas começam com um determinado tempo a receber também a prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus. A Bíblia fala sobre as bênçãos referente à obediência, está dentro da palavra de Deus. Aí muitas das vezes o que eu quero falar porque existe o processo de pregação
referente à teologia da prosperidade e fica só naquilo, mas esquece o processo de pregação de fé, que é esse processo de pregação de fé que converte as pessoas. O processo de convenção, de pregação referente à teologia da prosperidade, ela não convence a pessoa não se converte, ela permanece um tempo dentro da igreja, depois ela vai embora. Aí esse processo dessa quantidade de gente hoje tão grande no mundo que não querem mais ir nas igrejas, que deixaram de se congregar, é porque as pessoas elas sentem falta desse tipo de pregação referente à convenção da fé. As pessoas, o que edifica a vida da pessoa, o coração da pessoa, é o processo de convenção referente à pregação da fé, a fé viva que a palavra de Deus mostra. Aí, esses tipos de pregação referente à fé é o que é o caminho, é a solução para uma igreja mais sólida nos dias atuais. Aí nós vamos iniciar o nosso estudo que fala sobre fé, um estudo maravilhoso, um estudo edificante que vai trazer renovo aí para a sua vida e é pautado justamente aí nesse processo de convenção através de pregações referente à fé. Hoje nós vamos falar sobre a fé. Quando falamos sobre a fé é uma semente lançada através da palavra que é pregada sobre a fé. Romanos, no capítulo 10, referente à Bíblia Sagrada, se você pegar em Romanos 10, no versículo 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A convenção começa quando alguém ouve a mensagem do Evangelho. Olha, o que nós acabamos de falar agora no nossa fase inicial do nosso estudo. A pregação é centrada, ela tem que ser centrada exclusivamente sobre fé, pautando Jesus como base. Ela tem que ser uma pregação ungida pelo Espírito Santo, que lança a semente da palavra no coração da pessoa. O pregador precisa ter fé na eficácia da palavra para salvar, curar e transformar as pessoas. E quando falamos de fé, aí diz assim: o Espírito Santo é quem convence a pessoa ou o pecador. Aí diz assim também: o ouvinte recebe ou reconhece o seu estado daquela palavra, ele escuta aquela palavra e reconhece o seu estado e se arrepende. E começa o que? O processo de convenção, de convenção da fé da pessoa alicerçada na amplitude congregacional. E quando você começa a passar esses tipos de pregação referente aos frutos do Espírito, os atributos fundamentais do cristão, que é o que? O amor, a fé, a humildade e por aí. Aí a fé em Jesus, ela é gerada através dessas pregações e começa a ser gerado o que? O processo de amor da pessoa dentro do coração pela pregação. A pessoa não consegue mais ficar em casa, ela sente aquele desejo de ir à igreja. E é esse processo aí que nós temos que massificar a partir de hoje no contexto denominacional, congregacional das igrejas. E é esse processo de estudo, esse processo de mensagem, de pregações que leva aí o novo nascimento, é onde o novo nascimento da pessoa acontece. Vai sendo gerada uma transformação contínua na vida da pessoa e vai sendo edificado o discipulado a nível de toda a igreja. Toda a igreja ela começa a sentir a fé, ela é gerada através desse processo de pregação. Aí por isso que nós trazemos esses contextos referentes aí, a gente viu aí recentemente uma série especial aí de 9 vídeos sobre os frutos do Espírito que nós disponibilizamos aí para vocês. Agora estamos
essa série especial de estudos, atributos fundamentais do cristão, é o base, é o primórdio para a igreja de Cristo, não só no Brasil, mas no mundo, para a questão da convenção. Não adianta você estar só pregando e falando sobre os desejos, aqueles desejos que a pessoa quer ouvir momentaneamente para resolver seus problemas, mas que existe um fator primordial, que é o que? Não é resolver os desejos, o anseio daquela pessoa naquele momento, o que ela quer resolver, o que é que ela quer fazer. O que Deus quer é o processo de convenção da pessoa na palavra de Deus. Aí a gente fez só um pequeno esboço aqui antes de começar, mas o estudo ele começa assim. A base do nosso estudo está em Hebreus 11, no versículo 1, e Efésios 2:8. O livro de Hebreus, deixa eu só ajeitar a câmera aqui. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Efésios 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esses são a nossa base do nosso estudo. Aí vamos começar aqui, que diz o que é fé. Pronto, agora a partir de agora a gente vai saber o que é fé, qual o significado da fé cristã e o significado de levar essas mensagens, essas pregações referentes à fé. Diz assim: a fé é um dos pilares essenciais da nossa vida cristã. Olha aí, tá vendo? É o que eu acabei de falar aqui. É o pilar essencial da vida cristã para a convenção de nós cristãos. É o ponto de partida do nosso relacionamento com Deus e o sustento de nossa caminhada durante toda a trajetória referente ao processo congregacional. Diz assim: sem fé não há como agradar a Deus. É tanto que tem um versículo que diz assim: sem fé é impossível de agradar a Deus. Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé, está aqui, ó, sem fé é impossível de agradar a Deus. Eu vou repetir novamente. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível de agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que os busquem. Louvado seja Jesus por esse maravilhoso capítulo, esse versículo. Diz assim: a fé não é um sentimento, não é um pensamento positivo, não é otimismo cego, é uma certeza firme em Deus, mesmo quando não vemos, não entendemos ou não sentimos nada. Essa é a fé, é a convicção da certeza no nosso coração. Aí vamos falar um pouco sobre agora a exposição desse texto aqui em Hebreus 11, versículo 1. Diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé envolve esperança ativa. Outro ponto diz assim: crer que o Deus prometeu, crer que o que Deus prometeu vai acontecer mesmo sem evidência física. Olha que maravilha! Exemplo: Abraão esperou um filho prometido, mesmo em idade avançada. Você pode constatar na sua Bíblia, em Hebreus 11, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, que fala sobre Abraão. Abraão que já era bem idoso, mas Deus prometeu a ele o que? Na sua idade bem avançada, Deus prometeu e lhe deu um filho. E outro ponto que diz assim: é a convicção de fatos que não se veem na nossa vida. E eles acontecem, a certeza de que vai acontecer, a convicção, a confiança firme
sem dúvida no coração que aquilo ali vai acontecer na nossa vida. A fé vê o invisível, crê no impossível, caminha contra a lógica humana. Exemplo, Noé constrói a arca sem nunca ter visto chuva. Esse exemplo aqui que fala sobre Noé, Noé sentiu e Noé foi determinado por Deus para a construção da arca, mesmo sem ele nunca ter visto chuva. Aí vamos para outro ponto agora, a importância da fé na vida de nós cristãos nos dias atuais. Diz assim, é pela fé que somos salvos. Pronto, é um dos pontos mais importantes do nosso comentário lá no início da nossa pregação. É pela fé que somos salvos, é pela fé que encontramos o processo de conversão na nossa vida. Tudo é pela fé. Efésios no capítulo 2, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja aí como é importante a fé. E diz assim, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Outro ponto que diz assim, ponto 2, é pela fé que vivemos diariamente. É pela fé que vivemos diariamente. Romanos 1, capítulo 1, versículo 17, diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pronto, olha aqui, que maravilha. O justo viverá pela fé. Outro ponto, ponto 3, que diz assim, é pela fé que vencemos o mundo. No livro de João, 1 João 5, versículo 4, diz assim, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Pensa aí que maravilha. E é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Jesus por esse maravilhoso capítulo que está em 1 João 5,4, que fala sobre a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outro ponto, ponto 4, fala sobre pela fé que agradamos a Deus. O livro de Hebreus fala aqui no capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o busquem. Louvado seja Jesus. Aí agora a gente viu aqui a importância da fé na vida de nosso cristão. Aí agora a gente vai ver outro ponto do nosso estudo que fala assim, como desenvolver uma fé verdadeira. Como desenvolver na nossa vida uma fé verdadeira, uma fé prática, uma fé com atitudes na nossa vida. Diz assim, lendo e ouvindo a palavra de Deus, como nós falamos lá no início. A leitura da palavra de Deus diariamente, ela traz grandes frutos, ela traz grandes resultados, grandes conquistas para a nossa vida, grandes vitórias para a nossa vida quando lemos a palavra de Deus diariamente na nossa vida. Temos que separar um minuto, um instante da nossa vida, nessa vida tão corrida, mas temos que lembrar de se edificar e lermos a palavra de Deus todos os dias. Temos que separar um tempo para as coisas espirituais de Deus. E lendo e ouvindo a palavra de Deus diariamente. O livro de Romanos já mostra isso que nós estamos falando. Romanos no capítulo 10, versículo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mostra aqui que só há vitória, só há crescimento na nossa vida quando lemos a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que crescemos e se edificamos e somos convertidos através da palavra. A conversão ela só vem através da leitura da palavra de Deus. 2. Vivendo em obediência a Deus. O livro de Tiago,
capítulo 2, 17, que fala sobre vivendo em obediência a Deus. Tiago 2, 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos disponibilizando esse estudo maravilhoso, essa série de estudo maravilhoso. Hoje estamos falando sobre a fé, que é o segundo atributo fundamental do cristão. Tem como base aí o livro de Hebreus 11, versículo 1 e Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Nós estamos elaborando um estudo completo que fala sobre essa palavra maravilhosa que fala sobre fé. O segundo atributo é a fé. Ponto 3 do nosso estudo diz assim: confiando mesmo sem ver. Confiando mesmo sem ver. João no capítulo 20, 29 diz assim: disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. 4.4 orando com perseverança, outro ponto que nos vai trazer alcançar nossas vitórias, alcançar grandes vitórias na nossa vida, grandes conquistas, é a parte da oração e perseverança na nossa vida. A oração fortalece a nossa confiança com o Senhor Jesus. Outro exemplo do nosso estudo é um exemplo de fé em Hebreus 11. Aí nós tiramos da palavra de Deus aqui, da Bíblia Sagrada, nós tiramos aqui 6 exemplos de fé. Quando falamos em fé, a Bíblia ela é recheada em exemplos de pessoas no passado que foram pessoas exemplares, que entraram na história referente, estão na Bíblia, estão eternizadas eternamente por seus atos de bravura, seus atos de fé, de heroísmo. Aí a gente tirou aqui 6 exemplos de fé da Bíblia. A Bíblia ela é recheada desses tipos de mensagem, de pregações. Se você quiser passar um ano todinho na congregação falando só sobre fé, pronto, você vai falar o ano todinho na igreja só sobre fé, porque tem contexto, tem base para você falar o ano todinho, as pregações do ano todinho só sobre fé. E tem muita coisa, muita edificação na Bíblia onde fala sobre fé. Aí o primeiro exemplo de fé aqui, o primeiro herói da fé que nós relatamos 6. O primeiro foi Abel, ofereceu a Deus um sacrifício superior. Está aqui no livro de Hebreus 11:4, diz assim: todos esses heróis aqui da fé aqui que nós relatamos aqui, a gente relatou sobre o embasamento do nosso estudo em Hebreus. Aí esse aqui é Hebreus 11:4, o outro que mostra é Enoque, que agradou a Deus e foi levado sem ver a morte, está no Hebreus 11:5. Aí Noé também construiu a arca pela fé, está em Hebreus 7. Abraão está em Hebreus 11:8, Abraão que obedeceu e saiu sem saber para onde ele ia, obedeceu a Deus. Sara, que creu em Deus, ela era fiel para cumprir a missão, sua missão, que está em Hebreus 11:11. Sara recebeu força para conceber e dar à luz a um filho também. Moisés está em Hebreus 11:24 ao 26, onde Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a viver em um palácio. Hebreus 11:24 a 26. A gente vai relatar aqui de um a um aqui. Vamos logo para Abel.
Abel, onde fala assim que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior, que está no livro de Hebreus 11:4, que diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por meio dela, depois de morto, ainda se fala. Outro Enoque, que fala que agradou a Deus e foi levado sem ver a morte. Hebreus 11, no capítulo 5, diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o transladarou, pois antes da sua transladação obteve testemunho de que agradará a Deus. Outro ponto do nosso estudo está em Noé, construiu a arca pela fé, que está em Hebreus 11:7, diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado acerca de coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca para a salvação da sua casa, pelo qual coordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Abraão, outro ponto, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8 diz assim, o livro de Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sara também foi um herói da fé também. Sara creu que Deus era fiel para cumprir. Aí mostra aqui, Hebreus 11:11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu força para conceber e deu à luz um filho, já fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe fizera a promessa. Outro ponto, que é o ponto 6 dos nossos heróis da fé, nós relatamos aqui: Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus ao viver no palácio, em um palácio. Hebreus 11:24-26 diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aí agora a gente viu aí os 6 pontos dos heróis da fé. Nós falamos aí os nossos heróis da fé, onde falamos aí sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara e Moisés. Todos esses 6 que nós relatamos aqui da Bíblia, a Bíblia mostra mais, mas nós relatamos 6 heróis da fé, todos embasados aí com seus capítulos e versículos, mostrando, explanando aí a importância da fé dessas pessoas aí que se tornaram herói e ficaram eternizadas pelos seus atos de fé e de bravura. Outro ponto do nosso estudo que fala assim: Jesus é o melhor modelo de fé para seguirmos nos dias atuais. Aí diz assim: ele viveu em total obediência do Pai. Jesus viveu em total obediência do Pai, aonde diz assim em João 6,38, que diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nos mostrou a verdadeira fé, se expressa em obediência, submissão à vontade de Deus, mesmo quando envolve sofrimento. Aí um exemplo aqui, como no meu exemplo, na cruz. O ponto 2 diz assim, ponto 2, que Jesus é o melhor modelo de fé para nós seguirmos nos dias atuais,
Ponto 2 diz assim: Jesus confiava plenamente em Deus, mesmo em meio a seus conflitos, as suas crises e o seu sofrimento. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Outro ponto que está aqui, ainda a complementação desse mesmo ponto aqui. Jesus não só ensinou sobre a fé, ele viveu a fé até o fim, confiando no Pai, mesmo quando tudo parecia escuro e doloroso e sofredor. Outro ponto aqui mostra Jesus perseverou até o fim. O livro de Hebreus 12, no versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumidor da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Aí diz aqui, ele não desistiu, mesmo enfrentando traições, abandono, a morte. A fé de Jesus é um modelo de resistência, o foco e a confiança eterna para nós cristãos seguirmos nos dias atuais. É o foco e a confiança que devemos seguir, esse modelo de Jesus. Aplicação prática do nosso estudo que fala como viver pela fé nos dias de hoje. Quando tudo vai mal, temos que continuar crendo. Quando Deus parece em silêncio, temos que confiar que Ele está agindo em nossa vida. Quando as promessas parecem distantes, temos que lembrar de Deus, que Ele é bondoso e fiel. Outro ponto que diz assim: tome decisões com base na palavra, não nas circunstâncias atuais da vida, sempre com base na palavra. Outro ponto que diz assim: como aplicar o modelo de fé hoje, tendo Jesus como base, tendo Jesus como centralização e base para a nossa vida. Aí nós fizemos aqui a obediência até o fim, que é o modelo de Jesus, ele foi obediente até o fim. Aí a aplicação prática para os dias de hoje, viver em santidade mesmo quando custa algo em nossa vida. Outro ponto, confiar no Pai, é o modelo de Jesus. Jesus confiou no Pai. Aplicação prática para nós nos dias de entregar a sua vida e as decisões a Deus. Outro ponto do modelo de Jesus, perseverança. Aí aplicação prática, não abandonar a fé em nenhum momento, nunca abandonar a nossa fé. Outro ponto aqui, modelo de Jesus. E o modelo de Jesus é amor e compaixão. Aí as aplicações, demonstrar fé por meio do serviço ao próximo, estar próximo na amplitude congregacional, no trabalho da igreja, se envolvendo no trabalho da igreja. Esse é o amor e compaixão para a nossa vida, para nós cristãos nos dias atuais. E outro ponto que fala aqui, a definição. Fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não vê em nossa vida. A base, Hebreus 11:1, é o que nós estamos falando do nosso estudo. A importância, sem fé não há salvação. Nem agradamos a Deus, sem fé não há salvação, e também não agradamos a Deus sem a fé. Crescimento. O crescimento ele vem pela palavra de Deus, pela oração, pela obediência e pela perseverança na caminhada com Cristo. Os exemplos que nós falamos aqui, falamos em Abel, Noé, Abraão, Sara, Moisés, Jesus e outros. A aplicação
temos que confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Nós estamos agora chegando ao fim do nosso estudo. Esse estudo ficou um pouco mais longo, mas é de suma importância a questão da fé, a pregação das palavras, pregação de estudo referente à fé, porque traz edificação, traz convenção e traz renovo, traz principalmente a convenção e edificação para a vida das pessoas, a permanência das pessoas na amplitude congregacional. E a nossa oração diz assim: Senhor, estamos em Tua presença agora, neste momento, Senhor. Senhor, fortalece a nossa fé, nos ajuda a confiar em Ti, mesmo quando não entendamos o que está acontecendo. Ensina a viver, nos ensina a viver, Senhor, não pelo que vemos, mas pelo que Tu nos promete em nossa vida. Senhor, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de gratidão, Jesus. Senhor, obrigado, porque foi o Senhor quem me deu a fé, este dom maravilhoso e precioso que sustenta e que me guia e que me mantém, Senhor, a minha vida de pé, mesmo quando tudo ao redor parece estar se desmoronando. Obrigado, Jesus, porque através da minha fé eu Te conheci, Senhor. É por meio dela que eu creio no Teu amor, na Tua esperança, na Tua bondade, na Tua graça sobre a minha vida, Senhor. E que a Tua graça e a Tua salvação em Cristo Jesus seja sempre para com a minha vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando a minha fé é pequena, o Senhor permanece fiel sobre a minha vida. Mesmo quando duvido ou me enfraqueço, o Teu Espírito me fortalece e me renova, trazendo confiança para a minha vida. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, porque a fé, ela me dá sempre a esperança, me dá a direção e ensina-me a confiar sempre nos Teus planos sobre a minha vida, mesmo quando eu não entendo tudo. Obrigado, Jesus, Tu és o autor e consumidor da minha fé. És o meu exemplo, minha rocha, o meu salvador. És a minha esperança e a minha fortaleza. Que eu nunca perca de vista o Teu amor, Senhor, a Tua vontade, a Tua esperança. Que a minha fé cresça a cada dia, não baseada no que vejo, mas no que creio, pois sei que Tu és fiel em todas as Tuas promessas para com a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus.